Nesse vídeo aqui serão no mínimo 5 notícias para te atualizar, torcedor tricolor, das últimas do Fluminense aqui na Central comigo, Daniel Leinade. Tem gramado do Beira-Rio, vou trazer para você aqui as condições do gramado. Tem também o retrospecto do Internacional em casa na Libertadores. Você sabe como que tá esse retrospecto? Vou trazer para você nesse vídeo. Rede Globo liderou a audiência no último jogo, né, no jogo de ida. Vou trazer os números também, isso é importante para o torcedor do Fluminense, né, até para o clube, depois na hora de cobrar lá valores de audiência, importante isso aí. Fluminense também divulga parcial para confronto contra o Botafogo. O Botafogo tropeçou em casa ontem para o Goiás e o Fluminense pode cortar a distância no domingo, já que enfrenta o Botafogo no Maracanã. E também eu vou trazer o valor que o Fluminense, no mínimo, garantirá ao passar para a final da Copa Libertadores. Está aí na capa, mas vou trazer aqui também o valor que podemos chegar em título da Libertadores. Então são essas notícias todas. Bem informado, eu te garanto que você vai ficar bem atualizado, né, nas últimas notícias do Fluminense. Eu sei que você está ansioso, então depois da vinheta eu vou contar tudo para você. Muito obrigado pela sua audiência, inscreva-se no canal, deixe o seu like, ative as notificações para não perder nenhum vídeo aqui da Central, porque todos os dias, tanto eu, tanto o Felipe Capuano, estamos trazendo vídeos de notícia para você do Fluminense, num só lugar. As notícias mais importantes do Flu você sempre vai acompanhar conosco. Então, quer que a gente mande um abraço para você? Já vai comentando aí da onde que você está assistindo a gente e já comenta aí o placar do jogo. Fluminense vai passar do Inter? Então já comenta aí o seu palpite do jogo. Claro, assista até o final e comente sobre as notícias, muitas notícias que eu vou começar a partir de agora, porque eu vou compartilhar na tela com vocês, meus amigos e minhas amigas, o estado do gramado do Beira-Rio, tá certo? Tá aí, ó, na tela, gramado a padrão FIFA, um belíssimo traz o repórter do Globoesporte.com, Marcelo Neves. Gramado do Beira-Rio está em ótimas condições para a final da Libertadores e o Felipe Melo elogiou o gramado, falando que a bola corre muito rápido. Então, problemas com o gramado não teremos no Beira-Rio, né? O Maracanã passou por um período aí de críticas com o gramado, né? O gramado bem ruim, né? Aquela questão, aquele imbróglio com o Vasco da Gama também, mas aparentemente lá no Beira-Rio a situação está muito melhor. Havia preocupação por conta das chuvas do Rio Grande do Sul, né, que tem previsão de voltarem nessa quarta-feira, então o sinal de alerta fica ligado, mas na véspera do confronto o gramado está em ótimo estado, como você percebe nessa imagem, torcedor tricolor. E falando de Beira-Rio, eu já vou puxar aqui, né, o gancho para a gente falar do retrospecto do Internacional na Libertadores, né, dentro de casa, porque o Internacional ainda está invicto. Se o Fluminense tem problemas ao jogar fora de casa, o Inter não tem problema algum jogando em seus domínios. Tá certo? O Internacional jogou 5 vezes na Libertadores, nessa atual Libertadores, em casa, 4 vitórias, um empate. O único empate foi com o Nacional do Uruguai, empate por 1-1. Beleza? Então o Internacional é um mandante muito forte. Claro que preocupa a torcida do Fluminense, já que o retrospecto recente do Fluminense fora de casa não é bom. O Fluminense só tem uma vitória fora de casa, nos últimos 4 meses e meio. Vai completar 5, dia 10, porque a última vitória foi no dia 10 de maio, contra o Cruzeiro, aquele jogo que o Alexandre se lesionou pela primeira vez. Mas eu posso trazer uma notícia aqui positiva para você, torcedor tricolor. No mata-mata, o Fluminense ainda não perdeu fora de casa. O Fluminense empatou com o Argentino Júnior e venceu o Olímpia, venceu
muito bem. O árbitro da partida de amanhã contra o Internacional é o mesmo árbitro que apitou Fluminense Olímpia no Defensores del Chaco nesta edição. Sinais. Mas fato é que o Fluminense não anda bem fora de casa e o Inter nessa Libertadores, particularmente, está jogando muito bem, mas vem de derrota no Campeonato Brasileiro, usando alguns titulares para o Atlético Mineiro em pleno Beira-Rio, beleza? Essas são essas duas primeiras informações sobre o Internacional. Já vou trazer a terceira notícia aqui, porque a Rede Globo liderou a audiência no Rio e em São Paulo com Fluminense e Inter. Partida da última quarta-feira, no jogo de ida da semifinal no Maracanã, registrou bons números para a emissora, né, que tem os direitos novamente da Libertadores e possui os direitos aí de Campeonato Brasileiro e também Copa do Brasil. Os principais torneios nacionais da Globo têm direito de transmissão. Traz o levantamento do site Teleguiado. Na região metropolitana do Rio de Janeiro foram 29 pontos de média na audiência, concentrando a sintonia de quase a metade das televisões ligadas entre 9h30 e 10h28 da noite. Atrás vieram a Record com 5,3, o SBT com 3,6, Rede TV com 1,5 e Band 0,8 no ranking da TV aberta. Já em São Paulo, né, havia o temor da emissora de perder para a Fazenda, né, no horário, por conta de não ter time paulista nesse jogo que a Globo resolveu transmitir para todo o país. O Palmeiras só jogou na quinta-feira contra o Boca Juniors em transmissão da ESPN, TV fechada, mas mesmo assim a Globo venceu com 19,7 pontos de média contra 7,2 da concorrente. Então, bons números de audiência do Fluminense na TV Globo. Isso é importante, né? A gente tem grandes discussões, né, das novas ligas por conta de valores, a porcentagem de audiência. Então, o Fluminense mostrou, a torcida do Fluminense mostrou sua força nessa partida de semifinal da Copa Libertadores, tá certo? Excelente notícia aí para o Fluminense na parte financeira, tá certo? Antes das últimas duas notícias, eu vou mandar abraço para a galera que está sempre comentando aqui nos nossos vídeos. Eu vou mandar um abraço para o Moisés de João Dourado, né, na Bahia, para o Marcos Afonso, do Rio de Janeiro, para o José Roberto, também daqui do Rio de Janeiro, e para o Douglas FFC de Batatais, São Paulo. Um abraço para vocês que nos acompanham. Um beijo especial. Você quer que a gente mande um abraço para você? Comenta aí da onde que você está assistindo a Central Fluminense, beleza? Então vamos para as duas últimas notícias aqui desse vídeo recheado de notícias. Fique comigo até o final que tem mais notícia. Foco do Fluminense é na Libertadores, né, meus amigos? O Fluminense vai jogar amanhã, tá todo mundo pensando quarta-feira, 9h30. Quarta-feira, amanhã, que amanhã não passa a vaga na final da Libertadores, mas domingo tem Campeonato Brasileiro e confronto importante, clássico no Maracanã contra o líder que vem tropeçando. O Fluminense não aproveitou na última rodada, mas tem a nova chance pela 26ª de encurtar a distância, tirar pontos do Botafogo, tá certo? O Fluminense divulgou uma terceira parcial de ingressos emitidos para essa partida. Já são mais de 26 mil pessoas garantidas no Maracanã. E se o Fluminense passar para a final da Libertadores, eu acho que vai ter lotação máxima. O Fluminense divulgou nas suas redes sociais que tricolores, todos os tricolores já podem garantir ingressos. Também tem venda aí para o público geral. Nesse domingo, o confronto vai ser 4h no Maracanã, provavelmente com transmissão da TV Globo. Então, a gente espera, com a classificação à final da Libertadores, que a torcida do Fluminense lote o Maracanã. Mas, claro, eu acho que vai depender muito do resultado público final desse jogo, porque, claro, uma eliminação bota água no chope, dá uma desanimada legal na torcida. Então, não sei se a gente consegue bateria 40 mil torcedores, mas, enfim, esperamos que tenhamos notícias boas nessa quarta-feira. O Fluminense passe e a gente consiga lotar muito o Maracanã para empurrar o Fluminense. Beleza? Ó, agora, falar de finanças aqui nessa Libertadores, porque vou trazer agora
para você que está me acompanhando nesse vídeo, quanto o Fluminense vai garantir se passar na final, para a final, né, da Copa Libertadores. Somada todas as fases, meus amigos, o Fluminense acumulou mais de 9 milhões de dólares, cerca de 46 milhões de reais na atual cotação. Se passar do Internacional, o Fluminense vai garantir, no mínimo, que será o vice-campeonato, 35 milhões, mais de 35 milhões de reais. Isso aí é 7 milhões de dólares. Em caso de título, o Fluminense embolsaria mais 18 milhões de dólares, cerca de 91 milhões de reais só com o título da Libertadores. Aí soma esse 91 com esses 46 aí que o Fluminense já garantiu, dá quase 140 milhões de dólares. Meu Deus, é muito dinheiro, gente. É muito dinheiro. 140 milhões de reais, perdão, não é de dólares, não. Desculpa aí o meu erro aí do câmbio, mas é muita grana, é muito dinheiro que o Fluminense pode fazer. E, claro, isso aí é bom para o Fluminense depois reinvestir, porque a gente sabe de situações de atletas que podem sair, pagamento de dívida, pagamento de um bom bicho, enfim. Todo mundo sairia ganhando em caso de título do Fluminense. Claro, e tem a disputa do Mundial, que também rende um excelente cascalho, e, claro, a visibilidade internacional ao clube, que seria o ápice da temporada do Fluminense. Então, esses são os valores, meus amigos. Fluminense passando para a final, pinga 35 milhões, mais de 35 milhões na conta. Fluminense passou para a final, ganhou, vai pingar mais de 91 milhões de reais. É isso que também está valendo a glória eterna, a Copa Libertadores, um dos maiores valores aí da história da competição. Essas eram as notícias que eu queria trazer, meus amigos. Inscreva-se no canal, deixe seu like e ative as notificações. Você será redirecionado para a nossa live hoje, terça-feira, com La Glória de América, Santiago de Martino, jornalista argentino, para comentar dessa grande semifinal. Estaremos ao vivo 7 da noite. Você é mais do que convidado para a live. Já deixa o like lá, já ativa a notificação para quando a gente começar você ser notificado. Valeu? Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.